do que seu filho. O careca do INSS foi 5 vezes a pasta de atual assessor de Lula. E não é qualquer assessor. O lobista, o careca do INSS, informou ter visitado 5 vezes a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, então comandada por Schwenberger Barbosa, o Berger, atual chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do Lula. Gabinete Pessoal do Lula. A Polícia Federal suspeita que as negociações envolvendo o Lulinha teriam sido intermediadas por uma pessoa descrita como de grande influência no gabinete presidencial. Tá chegando no colo do Lula. Berger é figura histórica do PT, tem ótima relação com Lula, é chefe, do gabinete pessoal do Lula, deve ter. E também com o filho. Está bem com o Lula e com o filho dele, Que coisa, rapaz. Agora investigado pela PF por corrupção e tráfico de influência. Lula teria atuado em conjunto com a amiga e empresária, a Roberta Luxinger, para ampliar os negócios de cannabis medicinal do careca do INSS. O inquérito foi aberto após autorização do ministro André Mendonça. As visitas do careca do INSS aconteceram entre 2024 e 2025, enquanto Berger estava na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Foi o próprio lobista que informou na portaria do prédio qual seria o seu destino na pasta. Somente um encontro, contudo, foi registrado na agenda oficial de Berger. 4 não. Ele admitiu à coluna que o tema tratado na reunião foi justamente negócios relacionados a cannabis medicinal. Em meio às visitas, o careca do INSS recebeu uma mensagem na qual encaminhou a um interlocutor, aspas, Berger já está com aquela orientação em mãos. Diz o texto repassado pelo lobista em 6 de novembro de 2024, segundo o material obtido pela coluna que está em posse da Polícia Federal. Eita, rapaz. Que orientação que ele está em mãos, hein? O chefe do gabinete pessoal do Lula. E aí? Qual a informação que orientação que ele tinha em mãos, hein? O caldo tá engrossando pro Lula. Aí, ontem de manhã, o Lula devia ter esperado um pouquinho. Fim da tarde, início da noite, acho que seria melhor procurar a imprensa. 11 da manhã. A análise de Lula vem timing inadequado em decisões de Mendonça. Por quê, rapaz? Por que timing inadequado? Qual é o problema? Tem hora para investigar, Aliados de Lula estranharam o timing das decisões do Mendonça e vem um desgaste para o governo no início da campanha eleitoral. O ministro retirou o sigilo do caso Jacques Master e autorizou o inquérito para investigar o Lulinha, que é filho do Lula, há 3 dias da convenção. Se a turma do Lula tivesse esperado só mais um tiquinho, eles poderiam ter feito um comentário um pouco mais amplo, porque a Polícia Federal pediu um segundo inquérito para apurar tráfico de influência de Lulinha e empresário na Dataprev. Também foi autorizada pelo Mendonça e calma, que Lulinha já pode pedir música no Fantástico, que está indo caminhando para 3. A PF pediu a abertura de um segundo inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência de Lulinha. Desta vez, a PF identificou indícios de irregularidades na atuação de Lulinha com o empresário do setor de tecnologia que teria buscado negócios na Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, e em outros órgãos. A investigação suspeita que esse empresário bancou ao menos uma viagem para Lulinha, e em troca obteve negócios no governo federal. E aqui, gente, olha só. A Polícia Federal não pede inquérito assim do nada. Assim, não, abre um inquérito aí contra o Lulinha na CVM. Não, peraí, tem que ter no mínimo algum indício. Abre um inquérito do Lulinha com SUS. Pelo quê? Abre um inquérito do Lulinha com IBAMA. Mas qual é o indício aqui? Tem que ter algum indício. Não pode ser um negócio assim amalucado. E o Mendonça, ele vem tomando decisões bastante lastreadas em indícios sólidos.
Aí você se pergunta, tá, que história foi essa aí? Tá, tem um indício que ele bancou a menos uma viagem para Lulinha. Tá, que indício é esse? Esse indício realmente é sólido? A segunda apuração foi autorizada pelo Mendonça. A PF ainda pediu um terceiro inquérito. Calma que vai ter música no Fantástico. Para apurar outros fatos envolvendo Lulinha, mas que ainda está sendo distribuído no Supremo. Vamos ver para quem vai cair esse inquérito, né? Os pedidos formulados pela PF não indicavam que os processos deveriam ser distribuídos a Mendonça. Mas aí, na coincidência do destino, Deus no controle. Por isso, abriram brecha para uma livre distribuição que poderia tirar os casos da relatoria do ministro. Mas o sorteio feito pelo sistema do Supremo nos 2 primeiros inquéritos acabou novamente escolhendo Mendonça como relator. Eita, rapaz! 3 inquéritos que a polícia mandou para tirar do Mendonça. Os 2 primeiros já quero com Mendonça. Difícil o terceiro também, né? Mas ia ser maravilhoso. O empresário investigado neste segundo inquérito, pela relação com Lulinha, é Kleber Ribas de Oliveira, sócio de uma empresa chamada Tree Structure IT. Procurado, ele afirmou que é amigo pessoal de Lulinha. Eu sou amigo dele. Que nunca obteve negócios com a Dataprev e negou irregularidades na relação com o governo federal. Beleza. A PF suspeita que Ribas atuou com o careca do INSS e com a Roberta Luxinger na prospecção de contratos do governo federal. Um dos órgãos na mira do grupo era a Dataprev, em diálogos, olha só, da Robertinha com o careca do INSS. A investigação encontrou menção a Kleber na data. A apuração identificou que ele chegou a fechar contratos com o governo federal e sua empresa recebeu pagamento de Roberta Luxinger. Eita. Mas é o Lulinha. Cadê os indícios? Na apuração, a PF identificou uma viagem emitida com o mesmo localizador feita por Kleber Ribas com Lulinha. O mesmo localizador. Para a PF, esse elemento indica que o empresário pagou as despesas do filho do presidente. Trata-se de uma viagem em 15 de dezembro de 2024 com destino a Foz do Iguaçu. Por isso, o inquérito da PF vai apurar se o filho do presidente atuou para abrir portas no governo federal para Ribas. E o identificador igual, né? Teve aquela viagem para Portugal. Aí, atuando Metrópolis foi atrás dos contratos do Clebinho. A empresa para a qual Lulinha fez lobby ganhou 86 milhões em contratos do governo federal. De boa, achei pouco. Eu tô acostumado já a falar de bilhão. Né? Veja só, 86 milhões. Isso é troco de pinga. A Tree Structure IT Limitada, empresa para a qual o empresário Lulinha teria feito lobby para prospectar negócios junto à administração pública, segundo a PF, fechou 6 contratos com o governo federal que somam 85,7 milhões. É pouco. Aí, sobre o caso do Lulinha, mais informações de bastidor dessa história aí do sorteio. Primeiro aqui na Globo. PF tentou evitar distribuição automática para Mendonça de nova investigação sobre Lulinha. E essa matéria é curiosa porque é uma acusação, né? Tá acusando a PF de agir ativamente. E tem que se perguntar o porquê, né? Por que a PF quis? Por quê? Nos bastidores do Supremo, a manifestação da PF sustentando que a nova investigação não tinha conexão com os inquéritos já relatados pelo Mendonça foi vista com ressalvas. Integrantes do tribunal interpretaram a posição da corporação como uma tentativa de afastar Mendonça da relatoria e, consequentemente, retirar o caso de sua condução. A avaliação da corte, na PF, é que o episódio contribuiu para aprofundar a crise na relação entre o gabinete do ministro e a Polícia Federal, que já vem acumulando divergências ao longo das investigações envolvendo o Banco Master e o próprio INSS. Aí, o que a gente sempre comenta, quando a gente fala de judiciário. Você percebeu que essa nota não foi da Bela Megali? Bela Megali é o quê? Porta-voz do Gilmar, do Alexandre, do Dino, do Zanin. Quando sai informação assim, né, que é prejudicial para o governo Lula e que envolve o Supremo, curiosamente não vem pela mão da Bela Megali.
É outra informação muito curiosa. Calma que tem mais. Lembra que eu venho falando já, ó, desde o início do caso Master. A turma que faz oposição a essa ala desses 4 superministros, ela vem tentando buscar um espaço na imprensa. E aí eu falo que o veículo que elas mais vêm conversando, pode pegar 4 meses atrás, quer dizer, a CNN, 3 pessoas, é o Matheus Teixeira, Theo Cury e o Caio Junqueira. Pode ver que normalmente sempre sai lá as análises mais completas sobre esses casos. Ainda deve falar da matéria da CNN. Mas aí vem a Vera Magalhães, né? Lá na CBN. Vera, lulista, odeia Bolsonaro. A Yara escreve: Vera disse que o ministro do Lula esperou o presidente do tribunal sair no recesso para abrir o sorteio, na esperança de que não caísse nas mãos do Mendonça. Vera está dizendo que a PF sabia da investigação e armou com o ministro amigo a melhor situação. Por isso foi chamado para um cafezinho? Uma crise bem grande, porque o André Mendonça já vinha reclamando, inclusive nos autos, de trocas de delegados no inquérito do INSS, que ele preside. Também teve divergências com a Polícia Federal no inquérito do Master, que ele também comanda. E aí a PF tentou dar um drible da vaca nesse negócio e dizer que o novo caso do Lulinha, que é de tráfico de influência no Ministério da Saúde, não tem nada a ver com o caso em que ele é investigado lateralmente da máfia do INSS, apesar de os personagens serem os mesmos. E aí que isso então não deveria ser dado por afinidade ali para o ministro André Mendonça, e sim ressorteado. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou o recesso, quando o Fachin estava fora e ele estava na presidência, e pediu uma manifestação da PGR, que deu uma manifestação na mesma linha da PF. E aí o Alexandre de Moraes mandou redistribuir. Mas como o karma é uma daquelas coisas, né, que a gente não entende direito, no sorteio, na roda Jequiti, lá caiu de novo com o ministro André Mendonça. E aí todo esse rolê foi ali à toa, porque ele vai ser o relator do mesmo jeito, só serviu para explicitar a ruptura que existe nesse momento. A PF também foi até a Advocacia Geral da União fazer várias queixas em relação ao ministro. Então a coisa tá bem complicada ali. Tá bem complicado, né, Vera? Aí vem Matheus Teixeira, né? Tem um outro que é o L. Jonas. O L. Jonas é da ala do Gilmar e do Dom Pedro III. É lulista, lá na CNN. Veio da L. Jonas, pode ter certeza que tem a catinguinha da galera do mal. Ala do Supremo vê tentativa de quem? De Dom Pedro III, da Polícia Federal e PGR, de tirar Lulinha de Mendonça. Uma ala do Supremo. A ala do Mendonça. Mendonça, Fachin, Fux, o Cássio. Carmen Lúcia também dá pra meio colocar aí. Avalia em conversas reservadas que as cúpulas da PF e da PGR fizeram a jogada ensaiada nos bastidores com o Dom Pedro III na tentativa de tirar de Mendonça a relatoria do inquérito que investiga o Lulinha. A avaliação de uma parte do tribunal era de que, embora não trate diretamente do INSS, a apuração envolve os mesmos personagens e partiu de elementos encontrados no caso do esquema sobre aposentados, o que justificaria o envio do pedido de investigação diretamente para Mendonça, porque só funciona assim, né? O que é das fake news, ou até o que não tem ligado com fake news, cai na mão da mesma pessoa. No entanto, ao encaminhar a representação ao Supremo, a Polícia Federal afirmou que a investigação trata de fatos distintos e que o correto seria sortear um novo relator para inquérito. Aí Dom Pedro III, que preside o Supremo na segunda quinzena do recesso, recebeu a solicitação no último dia 29 e pediu a manifestação do Paulo Resolve. Paulo Resolve, resolve aí. Mas bem, Paulo resolveu, concordou com o pedido da PF do Lula e defendeu a livre distribuição. Depois disso, Dom Pedro III mandou o caso para sorteio e, por coincidência, aqui eu com Mendonça. A avaliação de uma ala da corte é que a PF aguardou Dom Pedro III assumir a presidência para fazer o pedido.
A mesma coisa que diz aí, né? Para Magalhães, Globo. E é assim, evitar que a decisão sobre o relator fosse do Fachin, que tem dado total respaldo a Mendonça na condução dos inquéritos do INSS e do Master. Esse final aqui é óbvio, né? É um aviso para a classe política, né? É uma demonstração, porque o Fachin não vai dar entrevista, né? E se tornou praxe os ministros falarem através da imprensa. Então bota aquela notinha, fala assim, ó, o Fachin apoia o Mendonça, viu? Falar para vocês aí que é sala aí. E você vê, hoje tem um 4x4 e um 2 no meio neutro. E o próximo presidente vai indicar 4. Óbvio, vai ser alguns dessa ala do Mendonça, né? Você tem no lado Zanin, Dom Pedro III, Gilmar Mendes e Dino. Aí do outro lado tem, nesse ponto, Mendonça, Fux, Fachin, Carmen Lúcia. Aí diz que no meio termo ali, meio neutros, Toffoli e o companheiro Cássio. Toffoli parece estar chateado com o pessoal. Então, assim, o próximo presidente já vai indicar um, que é na vaga do Bessias, que foi rejeitado. Já pode pender pro lado. Fica 5x4 e 2 no meio. Depois, aí tem a postura do Fux e da Carmen Lúcia. Então você tem que manter. Aí 2030 do Gilmar. Aí o grupo que só tem 4 vai cair para 3. Só vai sobrar o Dom Pedro III, Fachin e o Zanin. Dom Pedro III, Dino e Zanin. Aí sobre a história do café, né? Olha que coisa. Lembra do convite do cafezinho? Aconteceu no mesmo dia que um sorteio no Supremo tiraria a investigação contra a Lulinha das mãos de André Mendonça. Olha só, gente. Ah, pai, que coisa, viu? Não se sabe o que Lula e Dom Pedro III conversaram, né? Nesse encontro. Eles deveriam falar, né? E obviamente eles vão falar a verdade porque eles nunca mentem. O dia não terminava. O dia ontem foi bom. Porque além desses 2 inquéritos que agora estão abertos contra o Lulinha e tem um terceiro aí esperando quem vai ser sorteado para ver se vai ter ou não, podem ter 3. Mendonça apura se o diretor-geral da PFL, que é a Polícia Federal de Lula, diferente da PF, obstruiu justiça em caso do INSS. E aí, rapaz? Ministro do Supremo exige acesso integral e simultâneo à investigação que atinge Lulinha. PF resiste e choque pode ter desfecho sem precedentes. Uma das principais investigações em curso no país abriu uma grave crise institucional em dirigentes dos órgãos que comandam o processo há mais de um mês. Mendoncinha, responsável pelo caso, determinou que a PF submetesse a ele todos os documentos brutos referentes a apurações da farra do INSS. Mendonça também ordenou que qualquer alteração na equipe que investiga o caso fosse previamente autorizada por ele. A decisão de Mendonça se ampara em 2 objetivos. Primeiro, preservar a autonomia da PF. Para ninguém mexer, né? Vamos mexer aqui para maracutaia. E evitar que haja interferência política ou seletividade no curso das investigações. Além disso, garantiu acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas nos termos da súmula vinculante 14 do tribunal. O ministro foi informado de que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos, assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações, conforme determinado pelo relator. Que a PF está fazendo isso? É corpo mole? Não é corpo mole? Está faltando gente? O que está acontecendo? A PF tem resistido em cumprir a ordem de Mendonça. A coluna apurou que Mendonça reagiu e determinou o esclarecimento da questão, que pode ensejar desobediência processual e obstrução de justiça. As providências de Mendonça chegaram ao conhecimento de Andrei, lá da PFL, que manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu a contenda para a AGU. A interlocutores, o diretor-geral da PF disse que só falta chegar a ordem de prisão. Ei, rapaz, olha que o Brasil vai gostar disso, viu? O caso transformou-se em uma batata quente. O chefe da AGU, o Bessias, que é próximo a Mendonça, e contou com o apoio do Mendonça e sua indicação ao Supremo, posteriormente, né, rejeitada pelo Senado. Há uma promessa de Lula que, se ele for reeleito, ele vai repetir a indicação do Bessias. Nesse cenário,
criar um atrito com um amigo e possível colega de tribunal não é algo que o Messias deseje. O ministro da AGU, inclusive, está de férias. Não me enfia nesse problema do Lulinha. O episódio também gerou desapontamento no Palácio do Planalto com a postura do ministro da Justiça, Wellington César Lima, que se manteve neutro diante do embate. Para delegados da PF, na qualidade de chefe da polícia, o ministro deveria tecer em defesa da autonomia da PF para conduzir as investigações. O Procurador-Geral da República, Paulo Resolve, também evitou se envolver na crise. De um lado, avisou que não pretende questionar a ordem do Mendonça. De outro, sinalizou que não concorda com a pressão sobre o diretor-geral da PF. O choque decorre de uma divergência de entendimento. Por um lado, André questiona a determinação de Mendonça, porque o ministro não teria indicado no despacho fatos que comprovassem a atuação irregular da PF para justificar uma medida que soa para os delegados como intervenção. Por outro lado, Mendonça tem afirmado publicamente que vai garantir a qualquer custo uma investigação republicana sobre o escândalo sem vazamentos ou interferências políticas. Aí o turma da Globo News comenta nesse caso do Lulinha, né? O Daniel... Qual é o nome dele? Não é Daniel José, não. É Hit, né? Esqueci o nome dele. Diz que se Lula precisa dizer que um filho seu vai ser tratado igualmente como qualquer outra pessoa, é porque, no fundo, não se acredita nisso. O que já torna um problema institucional relevante. E é impressionante porque quando autoridades precisam dar explicações, já não é bom sinal. Não é sinal de que as instituições estão funcionando da forma que deveriam, porque determinadas questões deveriam ser óbvias e deveriam estar sendo projetadas como óbvias para a sociedade. Se você precisa dizer que um filho seu vai ser tratado igualmente como qualquer outra pessoa seria, é porque, no fundo, socialmente não se acredita nisso ou não se acha que isso está funcionando exatamente dessa maneira, o que já torna realmente um problema institucional relevante, já torna o problema institucional uma realidade. Mas é muito impressionante como a gente tem nesse quesito em particular, e aí são múltiplos temas que estão se misturando aqui, essa percepção de que existe o tempo todo alguém tentando interferir em alguma coisa e fazer com que o trâmite não aconteça da maneira como deveria acontecer. E o Brasil tem um histórico, como o da Pieve lembrou, do caso da Lava Jato, onde você simplesmente acaba anulando tudo por conta de algum tipo de mau comportamento ou de algum tipo de perturbação. Fora a criança junto com a água da bacia, né? E joga a criança junto com a água da bacia, né? Porque você acaba jogando fora todas as provas que foram encontradas, você inclusive acaba incluindo pessoas que não deveriam ser incluídas em todas as anulações e, consequentemente, existe ali um comportamento oportunista nesse tipo de dinâmica. As instituições brasileiras deveriam estar blindadas a esse tipo de tentativa ou esse tipo de situação. Agora, a simples sujeição de que alguma coisa não está funcionando bem já não é bom. Né? Isso já começa, de alguma forma, a criar um clima de tumulto e me parece que os mais interessados no clima de tumulto são justamente aqueles que têm algo a esconder. Aqueles que têm algo a esconder, né? Calma que tem mais confusões. Além do Lulinha envolvendo a turma do Lula. Polícia Federal diz que diálogos de Paquito mostram interesse em projeto do Senado sobre créditos de carbono. A PF aponta que diálogos do Paquito demonstram seu interesse em projetos de lei que tramitam no Senado sobre créditos de carbono. O Banco Master e familiares do Paquito tinham negócios nessa área. Aí veja, a polícia cita que um dos projetos acompanhados pelo banqueiro foi de relatoria de quem? Do Lula baiano, o Jacques Wagner. Olha que coincidência, gente. Conversas presentes nos aparelhos celulares apreendidos com Daniel Vorcari e Augusto Lima revelam o interesse de ambos no comércio de créditos de carbono e no projeto de lei 412/2022, escreveu a PF. Além disso, a PF encontrou discussões do Paquito com interlocutores,
a respeito da tramitação e da apresentação de emendas de projetos sobre esse tema. Um dos seus interlocutores, por exemplo, citou a Vorcaro, que seria relevante a aprovação de 3 emendas apresentadas pelo senador Efraim Filho ao projeto que criou as bases do mercado regulado de carbono no Brasil. Os documentos foram encaminhados ao então controlador do Banco Master, por interlocutor envolvido em um empreendimento de créditos ambientais, descritos em mensagem como fundamentais para o texto em discussão no Congresso. O relatório da PF não identificou nenhuma conversa de Efraim com o Paquito, nem a atuação do banqueiro na elaboração dessas emendas, diferente lá daquele projeto do FGC, né? Agora, deixa eu só confirmar um negócio aqui. Eu não pensei nisso antes, lendo essa matéria, mas agora me deu um estalo na cabeça. E eu acho que eu tô certo, viu? Me deu um estalo na cabeça e eu acho que eu tô certo. Não tem o número, não. Não, esse aqui não tem o número, não. É só isso aqui, né? Porque essa lei do crédito carbono, em tese, é uma questão ambiental, né? Aí você vê como são as coisas. A gente tá comentando ontem. O PT tá acusando Flávio Bolsonaro de favorecer o Banco do Paquito, dizendo a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Eu fiquei olhando assim, mas que coisa, viu? Mas tá bom. Deixa eu ver qual é o número dessa lei. Lei Geral de Proteção Ambiental. Lei Geral de Proteção Ambiental. Deixa eu ver se tem número. Aqui tá o número da lei já. Não. Não é a mesma, não. Agora que coisa, né? O PT quer ir pra cima do Flávio, usando aí questões ambientais. Aí o processo que o Paquito tinha interesse é o que o Jacques Wagner relata. É karma, né? Só pode ser karma. Aí, rapaz, a turma da Globo trouxe uma informação curiosa. Esse vídeo aqui é curto. Que quem deu mais sentido a ela foi... Eu vi um comentário primeiro. Eu falei, nem sei se vou comentar sobre isso. Foi uma coisa que eu vi ontem na Pamela comentando. Mas depois que eu vi esse vídeo aqui da Era, eu falei, rapaz, será que a Pamela viu esse vídeo e postou aquela notícia por conta disso daqui? Vamos juntar duas coisas. Vamos juntar esse vídeo da Globo com a informação seguinte. E questionar o Lula, né? Ainda nesse contexto de proximidade, a polícia analisou também num outro relatório o celular do Vorcaro, Daniel Vorcaro, que está preso aqui em Brasília preventivamente. E nessa análise eles encontraram Vorcaro e um interlocutor do Banco Master comentando um vídeo postado no YouTube. E nesse vídeo estava dito, segundo o Vorcaro, que o Master era muito próximo do governo. E o Vorcaro brinca com o interlocutor e diz o seguinte: isso pra gente é marketing, avisa o Lula e a base aliada. E o interlocutor responde: eu vou acionar o Jacques Wagner. Então a polícia diz que o Jacques Wagner era o interlocutor entre o Banco Master e membros do governo a partir da análise dessa mensagem. Entre o Master e o Lula, né? E o Lula. Aí, rapaz, eu vi essa postagem antes da Pamela. Ela fala assim, ó, já não é de hoje que Wagner, ela coloca ali o termo testa de ferro do Lula, mas para a base que só vive do agora, resgatar coisas do tipo é como se fosse um parto de quadrigêmeos. 16 de março de 2016, Lula pediu a Wagner que conversasse com Dilma e solicitasse que ela intercedesse junto a Rosa Weber. Interceder? Como assim, Lula? O ex-presidente Lula pediu ao Wagner que conversasse com a Dilma e pedisse a ela que intercedesse junto a Rosa Weber, responsável por analisar o pedido de suspensão das investigações a respeito do triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia. A defesa de Lula argumentava que havia um conflito, já que o Ministério Público de São Paulo e a Força Tária da Lava Jato, em Curitiba, investigava as mesmas ações. Falar com a Rosa Weber, rapaz, que coisa, viu? Que coisa, né? Mas que coisa. Aí surgiram novas informações sobre o Jacques Wagner que colocam mais lenha na fogueira, né? Nessa desconfiança do Mendonça em relação à Polícia Federal, no caso do Lulinha.
que é o quê? Informações aqui da turma da SBT News. A Reta escreveu: descarado. Além da suspeita de vazamento da operação policial contra o Jax Master, tudo indica que ele ainda teria tentado cooptar o Mendonça, sem sucesso, no entanto. Quem vazou a informação? Olha, eu começo com você. Tem uma suspeita muito grave acontecendo, que está sendo investigada já há algum tempo. A gente só não sabia, porque o sigilo das decisões só foram levantados agora. Mas existe uma suspeita de vazamento nessa operação. De que então o Jax Wagner tinha, de alguma forma, estava tendo ciência de que estaria sendo alvo da Polícia Federal. Essa suspeita surge por ele ter pedido uma audiência com o ministro André Mendonça numa data prévia, não da operação em si, mas ele pede uma data prévia à operação, mas ele pede também no mesmo dia em que as informações sobre a operação chegam ao gabinete do ministro André Mendonça, inclusive horas antes das informações chegarem. Então, nesse contexto que a gente estava discutindo, dessa guerra surda entre o ministro André Mendonça e a própria Polícia Federal, a gente percebe que existe uma desconfiança de que Jax Wagner possa, de alguma forma, ter obtido informações de que a Polícia Federal, uma parte da Polícia Federal, poderia estar no seu encalço. O Wagner teria descoberto que a Polícia Federal, né, estava no seu encalço. Como que ele descobriu isso aí? Exatamente, Raquel. Coincidências como essa dificilmente acontecem, né? Dele pedir uma agenda bem no dia em que a operação seria ali destravada. De fato, parece que Jax Wagner tinha mesmo alguma informação que fosse privilegiada. Essa é a desconfiança, portanto, dos investigadores da Polícia Federal. Não só também o Jax Wagner, como também outros integrantes dessa operação, aparentemente, de acordo com os investigadores, tinham também algum tipo de informação, porque também procuraram outros alvos da Polícia Federal. Olha só, procuraram também o gabinete de André Mendonça, e André Mendonça aparentemente não cedeu, né? A operação foi autorizada tanto contra Jax Wagner como contra também os demais alvos. Outros alvos também procuraram o Mendonça. Que coisa, né? Que coisa. Porque, gente, olha só, não sei se você consegue compreender isso. Se coloque no lugar do Mendonça. Por que o Jax Wagner que tá te procurando, velho? Troco de quê? Por que o Jax Wagner quer ser teu amigo? Do nada. Sabe assim, cara, do nada. Eu acabo de receber essas informações aqui, esse maluco entra em contato comigo. Sei lá, né? Não faz muito sentido Jax Master querer ser amigo do Mendonça. O que também é relevante, importante a gente destacar aqui, Raquel, é que essas suspeitas sobre Jax Wagner, elas vão ficando cada vez mais preocupantes, porque agora aparece, por exemplo, uma reunião que teria acontecido no gabinete do senador, no Senado Federal, entre integrantes do Banco Master, portanto, aliados ali de Daniel Vorcaro, e também incluindo o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Então, existe a Polícia Federal vem coletando provas, mostrando que Jax Wagner não apenas aceitou esses presentes de Vorcaro de bom grado, mas ele estaria de fato, usando de sua influência como senador para dar alguma vantagem para o Banco Master ou para integrantes do Banco Master, aliados de Vorcaro. Então, essa informação é que é o perigoso. Ele receber e dar algo em troca. É isso que leva às acusações de corrupção. É isso que leva a Polícia Federal a tentar se aprofundar mais nessas investigações. A gente sempre destaca aqui, alguém do poder público, um senador, alguém que tem um cargo no executivo, o presidente da República, podem ter amizades, podem pegar voos de jatinho com seus amigos empresários. Poder até pode, mas dar vantagens para esses empresários e receber essas vantagens indevidas, aí isso é configurado crime. A amizade não é um problema, como ele vem dizendo que ele era amigo do Augusto Lima, o sócio do Banco Master, mas aparentemente dar algum tipo de vantagem ou utilizar de sua influência política para facilitar o negócio do Banco Master, aí sim isso é de configurado crime, Raquel.